STF autoriza a volta da rede social X no Brasil. E você vai ver também. Galípolo é aprovado pelo Senado e será o novo presidente do Banco Central. Remédios terão mudança na cobrança de impostos e vão ficar mais baratos. Furacão Milton se aproxima da Flórida, com ameaça de catástrofe. E ainda, a história de um pai que vendia água de coco para ajudar a filha a se formar em medicina. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 8 de outubro. Aliás, parabéns para todos que fazem aniversário hoje. E olha só, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o retorno da plataforma X no Brasil, após a empresa realizar o pagamento de todas as multas aplicadas à rede social. Desde 30 de agosto, a rede social X foi autorizada a voltar ao Brasil após realizar o pagamento das multas aplicadas por descumprir decisões judiciais da legislação brasileira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou o término da suspensão e autorizou a volta imediata do X no país e determinou a Anatel a tomar todas as medidas necessárias em até 24 horas. O valor pago das multas foi em torno de 28,6 milhões e a rede social informou ao STF que os valores seriam pagos com recursos próprios, não envolvendo valores da empresa Starlink, empresa de internet via satélite ligada ao bilionário Elon Musk. Na semana passada, o X disse ter pago todas as multas e cumprido todas as ordens judiciais, mas o ministro negou o desbloqueio em função do não pagamento da totalidade das multas. Mas para a empresa conseguir realizar o pagamento e quitar as dívidas, Moraes retirou a ordem de desbloqueio das contas bancárias do X. E olha só, agora há pouco aconteceu uma votação no Senado que aprovou o nome do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Gabriel foi indicado ao cargo pelo presidente Lula. Ele foi aprovado por 66 votos favoráveis e 5 contra. A votação foi secreta. Galípolo vai assumir a cadeira de Roberto Campos Neto, que encerra seu mandato em 31 de dezembro. E terá, a partir de 2025, um mandato de 4 anos à frente do Banco Central. E olha, antes dessa votação aí no plenário que a gente acabou de ver, Galípolo participou de uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Vamos ver como foi. Por 26 votos a 0, Galípolo foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, após 4 horas de sabatina. Diretor de Política Econômica do Banco Central, Galípolo deve presidir a instituição de 2025 até 2029. Na sabatina, ele elogiou o presidente Lula e Campos Neto e disse que agirá para combater a inflação. Roberto Campos Neto encerra o mandato no Banco Central em 31 de dezembro, com uma gestão duramente criticada por Lula, em grande parte pelos movimentos na condução da taxa básica de juros, a Selic. Gabriel Galípolo é visto pelos senadores como alguém já conhecido. O economista abriu a sabatina assegurando aos senadores que recebeu a garantia do presidente Lula de que terá liberdade na tomada de decisões na autoridade monetária. A legislação garante ao Banco Central autonomia em relação ao governo federal, estabelecendo mandatos aos diretores e aos presidentes da instituição, que não coincidem com o período de mandato do presidente da República, mesmo que este seja responsável pelas indicações. Galípolo também disse aos parlamentares que mantém compromisso com o mandato de 4 anos para presidente do BC. Na sua fala, ele afirmou que há numerosos desafios pela frente. Mencionou, por exemplo, a consolidação de uma agenda capaz de criar uma economia mais imparcial e transparente. E hoje o presidente Lula aprovou a Lei do Combustível do Futuro, que determina como vai ser a mistura do biodiesel ao óleo diesel. Vamos conferir na reportagem. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira a Lei do Combustível do Futuro, durante a feira Liderança Verde Brasil Expo. A lei
permite o aumento da porcentagem obrigatória na mistura do biodiesel no óleo diesel. A medida serve como uma alternativa aos combustíveis fósseis, como também evita a emissão de milhões de toneladas de CO2. Além disso, a adição do biodiesel ao óleo subirá 1% a cada ano. O previsto é que o valor chegue a 15% em 2025 e 20% em 2030. Essa lei também cria programas nacionais para a transição energética, relacionadas a novas estruturas para combustíveis de aviação, como o diesel verde e o biometano. E durante a feira, o presidente também destacou a importância da convivência entre os pequenos e grandes produtores rurais, além da necessidade de produzir sem destruir o meio ambiente. O objetivo da lei é melhorar a forma que o país produz energia e combustível, de forma mais saudável e limpa. O Brasil vai sair na frente, porque o Brasil tem vocês, empresários, que têm capacidade de produzir, que têm capacidade de pesquisar. Nós temos o Embrapa, nós temos um monte de gente preparado para a gente não ficar dependendo de ninguém. E vai depender de nós, porque quando a gente cria uma matriz energética e a gente vai oferecer ao mundo, aumenta a nossa responsabilidade. A gente não mais faz o que a gente quer, a gente faz o que todo mercado precisa que a gente faça, porque eles serão o nosso consumidor. Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o Brasil? E o governo federal quer encerrar o saque aniversário e já divulgou isso amplamente. E assim, usar a multa de 40% que é paga em caso de demissão como garantia do crédito consignado. A intenção é que essa modalidade já esteja disponível para os trabalhadores no primeiro semestre do ano que vem. O governo federal pretende enviar ainda neste ano ao Congresso Nacional uma proposta para acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e para alterar as regras do empréstimo consignado. O crédito que deve ter desconto nas folhas de pagamento ao setor privado e usar a multa rescisória de 40% dos trabalhadores como garantia. Ou seja, no caso de demissão, os trabalhadores deixariam de receber esses recursos para pagar seus empréstimos. Pelo projeto do governo, os empregados da iniciativa privada poderão comprometer até 35% de sua remuneração bruta mensal, o que inclui benefícios, abonos e comissões, com o novo modelo de consignado. Segundo o ministro interino do Trabalho, Francisco Macena, a estimativa é que o consignado, com contratação facilitada e mais garantias, substitua a linha de crédito que os bancos ofertam atualmente na antecipação do saque aniversário do FGTS, que a pasta pretende extinguir. Essa linha de crédito, com a cobrança de juros pelos bancos, é usada quando os trabalhadores buscam antecipar as parcelas do saque aniversário dos próximos anos, dando como garantia o valor a que tem direito anualmente. Para ter validade, a proposta precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. A ideia é que essa modalidade esteja disponível aos trabalhadores até junho do ano que vem. E os medicamentos vão ter redução de preço já neste mês. A mudança no valor acontece por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou a cobrança de impostos. 3.181 medicamentos novos, genéricos, similares, biológicos, fitoterápicos e de terapia avançada ficam mais baratos já neste mês. A medida atende a uma decisão do STF, que mudou a cobrança de impostos, com a desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS para os remédios. Com isso, 36% dos medicamentos terão redução de até 3,45% nos preços de fábrica e de até 2,59% nos preços ao consumidor, a partir deste mês de outubro. A lista com os novos preços dos medicamentos ainda será publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão interministerial responsável pela regulação do segmento. A nova regra foi publicada em resolução da CIMED em agosto e entrou em vigor em setembro. E os novos valores serão divulgados neste mês. O último reajuste dos medicamentos de até 4,5% pelos fabricantes foi em março.
O percentual foi definido pelo próprio Conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com cálculo baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período de março do ano passado a fevereiro deste ano. E o terceiro voo para trazer repatriados do Líbano partiu do Brasil nesta terça-feira. A previsão é de chegar em Beirute na quarta. O Ministério dos Direitos Humanos confirmou que o terceiro voo da Força Aérea Brasileira decolou do Brasil às 10h30 da manhã, com destino ao Líbano. A aeronave está a caminho para repatriar mais um grupo de brasileiros que optou por deixar o país devido à intensificação dos conflitos no Oriente Médio. Também nesta terça-feira, o segundo avião da FAB, que buscou repatriados em Beirute, pousou na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. O voo trouxe mais 227 passageiros, sendo 49 crianças, e também trouxe 3 pets. Até o momento, 456 pessoas já foram repatriadas. O primeiro grupo, com 229 brasileiros, desembarcou no último sábado. Os resgates fazem parte da Operação Raízes do Cedro, que tem priorizado o embarque de mulheres, idosos, crianças e pessoas com questões médicas. A capital libanesa, Beirute, continua sendo alvo de intensos bombardeios por parte de Israel. E o risco de um conflito ainda mais amplo na região é uma preocupação crescente para as autoridades. Os ataques têm causado um alto número de vítimas. Com a operação em andamento, o governo brasileiro se compromete a continuar o processo de repatriação, estimando que cerca de 3.000 brasileiros que se encontram no Líbano ainda desejam retornar ao Brasil. E 12 praias do Rio de Janeiro ganharam um selo internacional de sustentabilidade. O repórter Anderson Nascimento traz agora os detalhes. Ao todo, 49 locais ao redor do Brasil foram reverenciados pela sustentabilidade, entre eles 38 praias e 11 marinas. O estado do Rio de Janeiro foi um dos destaques da lista, com 12 aprovações. 3 delas são praias que foram reconhecidas pela primeira vez este ano. Entre elas, a praia de Tucuns, localizada na Armação de Búzios, a praia Lagunar Caiçara, em Arraial do Cabo, e a praia de Grumari, no município do Rio de Janeiro. Além das praias, o Rio ainda conta com 2 marinas aprovadas pela bandeira azul, a Marina Costa Bela e o Iate Clube dos Santos, ambas em Angra dos Reis. A premiação avalia critérios rigorosos, que incluem a qualidade da água, a gestão ambiental e a infraestrutura turística. A cerimônia nacional de entrega da bandeira azul será realizada no dia 1º de novembro, em Salvador, na Bahia. E veja a seguir, furacão Milton se aproxima da Flórida com ameaça de catástrofe. E ainda, a história de um pai que vendia água de coco para ajudar a filha a se formar em medicina. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E nós vamos mostrar agora imagens ao vivo da Flórida, nos Estados Unidos. O local se prepara para a passagem do furacão Milton. Nessa câmera, nós podemos ver a movimentação nas rodovias da Flórida. As pessoas estão deixando o local com medo do furacão que se aproxima. E é possível ver que a câmera balança, né, algumas vezes por causa da força do vento no local. Desde segunda-feira, as autoridades da Flórida têm orientado os moradores a deixarem o local. Mais de 3 milhões de pessoas vivem nessa área aí que deve ser atingida. Situação complicada lá e a gente vai falar mais sobre isso agora, já que o furacão Milton ganhou força explosiva e ameaça, inclusive, uma catástrofe na Flórida. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, inclusive, afirmou que esse pode ser o furacão mais destrutivo dos últimos 100 anos. O furacão Milton deve chegar à Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira e deve atingir a região de Tampa, onde a população é estimada em mais de 3 milhões de pessoas. Onde há 2 semanas atrás, o furacão Helene inundou a costa do estado e matou 230 pessoas em sua passagem.
Filas quilométricas de carros saindo da cidade se formaram e alguns profissionais da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos se arriscaram entrando dentro do olho do furacão para registrá-lo com maior precisão. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão passou da escala 2 para 5, o máximo da escala de intensidade de furacões, em um período de apenas 4 horas, o que é extremamente rápido e assustou a todos os especialistas. O Milton perdeu um pouco de sua força e desceu para a escala 4, mas continua com seu potencial devastador. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou que esse é o furacão mais destrutivo dos últimos 100 anos e cancelou a viagem que faria à Ásia para acompanhar a passagem do furacão pelo país. O governo está realizando o maior evacuamento no estado desde o furacão Irma, há 8 anos atrás. O que se sabe sobre o furacão Milton é que ele se formou rapidamente na segunda-feira no Golfo do México, com ventos de 285 quilômetros, mas não atingiu o solo de nenhum país. E hoje de manhã, passou por Yucatán, no norte do México, onde provocou ventos fortes e ondas grandes. E na edição da tarde do Redação Hit, eu conversei com um climatologista que detalhou o quão perigoso o furacão Milton promete ser. Uma região extremamente fácil, vulnerável ao alagamento na costa, tá? E outra coisa também é o ângulo de entrada dele. Ele está vindo perpendicular. O Ian, 2 anos atrás, foi tão intenso quanto, mas ele estava margeando a costa. Então, quando você tem um fenômeno entrando perpendicularmente, você tem, então, a elevação maior ainda dos oceanos, né? Naquela faixa costeira, então aumenta muito mais o risco, tá? Então, alertar as pessoas que às vezes moram aqui na Flórida e falam, não acontece nada, eu já passei por tal furacão. Cada furacão de um jeito. E esse, infelizmente, está vindo no pior ângulo possível, na pior região possível, tá? Então, a coincidência desses fatores, a incidência dele em continente, né, o ângulo mesmo de incidência, tá? E o local que ele está chegando. Então, tudo isso que geograficamente, se você colocar na distribuição no mapa, vai ver que é o pior cenário possível, tá? Se o mesmo furacão, nós passamos por outros furacões esse ano mesmo, próprio Helene, né, eu estava lá na Flórida, mas uma região totalmente despovoada, né? Então, assim, o estrago é bem menor em termos de vida, né? Em vida animal, com certeza, sempre é impactante, mas em termos de sociedade humana, né, ele está indo para o pior lugar possível, tá? Da pior forma possível. Ele nem vai chegar como categoria 5, isso não importa, tá? A tendência é entre ter categoria 3 ou 4, mas a questão do mar não vai mudar, sendo categoria 3 ou 5. Lembrando que o próprio Katrina, tá? Ele chegou em 2005 como categoria 3, não como categoria 5. E você vai conhecer agora a história de um pai que vendia água de coco lá no Espírito Santo para pagar a faculdade de medicina da filha na Bolívia. E agora, já formada, a jovem volta para a cidade natal para trabalhar pelo programa Mais Médicos. Vamos conferir. Compre água de coco e forme uma médica. Esta era a frase estampada no carrinho do aposentado Jorge Coutinho Felipe, que por 6 anos vendeu água de coco nas ruas de Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo, para pagar a faculdade de medicina da filha na Bolívia. A história mobilizou a comunidade local e, quase 10 anos depois, Nayara Cláudia Ramos Felipe, hoje com 32 anos, se formou e voltou para retribuir o apoio dos moradores, exercendo a profissão na cidade natal. Antes de ser médica, Nayara foi técnica de enfermagem e chegou a estagiar em um hospital da Grande Vitória. Neste período, os amigos próximos comentaram sobre a possibilidade de estudar medicina fora do país, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Nayara decidiu arriscar e os meus pais abraçaram o sonho dela como eles puderam. Ela lembra que, mesmo sem condições, eles fizeram de tudo para ajudar. A mãe dela, Jussara Ramos Felipe, também trabalhava como servente em uma escola do município e ajudava a filha financeiramente. Ela começou a graduação em 2013, dependendo totalmente da ajuda deles. Depois ela conseguiu bolsas e trabalho nas horas vagas como babá e atendente, que também acabou facilitando o estudo. O retorno da filha do seu Jorge aconteceu em março de 2020, no auge da pandemia de Covid, e uma notícia pegou a família de surpresa. O aposentado foi diagnosticado com um câncer no pulmão em estágio terminal. Ela ainda pôde cuidar do pai até maio, quando ele veio a falecer.
Ele teve o prazer de me ver formada, me ver médica e de me ver voltando para Santa Leopoldina. Tudo aconteceu conforme ele dizia às pessoas. Em dezembro do ano passado, a médica passou a integrar o programa do governo federal Mais Médicos e passou a atender na cidade natal. Em uma consulta, Nayara se emocionou com um paciente que também chorou ao lembrar do pai dela e da promessa que ela voltaria para trabalhar na cidade. Emocionado, ele disse que o seu Jorge ficaria muito feliz se estivesse vivo. Realmente uma bela história. E eu conversei com a doutora Nayara Felipe na edição da tarde do Redação Hit. E ela falou um pouco como esse sonho se tornou realidade. Vamos conferir. Então, tudo começou com um sonho, né? Eu falo que na nossa vida nada acontece por acaso. A gente tem um sonho, Deus coloca um desejo no nosso coração e aí inicia toda a nossa jornada. Meu pai, ele sempre... Eu fico até um pouco emocionada, porque o meu pai, ele sempre falou que... que quando eu me formasse, eu voltaria para cuidar dele. Eu falava assim, eu vou voltar para cuidar de você, vou voltar para cuidar de toda a minha família, mas eu não pensava que eu teria que voltar para poder cuidar dele nas condições na qual ele se encontrou depois, pelo câncer de pulmão, enfim. Mas nesse período, o meu pai, quando eu falei com ele, né, quando eu tive a colação de grau, que eu liguei para ele, que na colação ele não conseguiu participar, mas na festa de formatura ele esteve. E eu liguei para ele e falei para ele, pai, tô formada, formei, tá aqui, tô com diploma, consegui chegar a tempo também no Brasil, voltar para ele poder ver, mostrar para ele, mandei foto. Então, assim, foi a realização, não só do meu sonho, mas a conclusão, né, dessa jornada em conjunto, desse sonho, né, que a gente sonhou junto. E com esse lindo testemunho, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.